Vamos falar agora sobre o presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que assinaram hoje um decreto que permite que o Brasil volte a comprar energia da Venezuela para o abastecimento de Roraima. Veja na reportagem de Tainá Farfan. O decreto foi assinado durante o relançamento do programa Luz para Todos em Parintins, no Amazonas. Com a medida, o Brasil volta a importar energia elétrica da usina de Guri, na Venezuela. A importação atende o único estado que não faz parte do Sistema Interligado Nacional. Até 2019, o governo de Nicolás Maduro importava energia para Roraima. Mas após uma série de apagões na Venezuela e de desentendimentos com o governo de Jair Bolsonaro, o fornecimento foi interrompido. Desde então, Roraima depende 100% da geração de termoelétricas, mais poluentes e que geram mais custos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, exaltou a retomada da compra de energia venezuelana. Nós não estamos apenas autorizando a importação da energia da Venezuela. O senhor está começando a interligação da América do Sul por energia. Começando pela Venezuela, liderando o Sul Global na relação com os países desenvolvidos e industrializados. No mesmo evento, Lula assinou a ordem de serviço para a construção do Linhão de Tucuruí, uma linha de transmissão de Manaus a Boa Vista que vai interligar Roraima à rede de energia nacional. A obra tem um longo histórico de atrasos e disputas judiciais e os primeiros estudos começaram em 2006, mas a licitação só saiu em 2018. Depois o impasse se deu com indígenas de uma reserva que fica no caminho por onde o linhão vai passar. Os indígenas reivindicavam compensações socioambientais. O acordo com o governo federal só saiu no ano passado. Agora, o investimento previsto é de 2 bilhões e 600 milhões de reais, com a previsão de entrega em setembro de 2025. A obra é apontada como a principal solução para o fim da dependência de energia elétrica a Roraima, importada da Venezuela. E aí, Lorival, decisão técnica ou política? Ambas. Uma coisa que parece que não foi salientado aqui no Brasil foi que o presidente Nicolás Maduro disse lá na Venezuela que as empresas brasileiras terão de investir entre 4 e 5 milhões de dólares para restabelecer essas linhas de transmissão. Veja, em 2018 até março de 2019, quando foi interrompido esse contrato, o fornecimento estava muito intermitente, porque existem sérios problemas de infraestrutura nessa linha, como em toda a Venezuela, né? Tudo que diz respeito à infraestrutura de energia está muito sucateada, né? Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, produz 700 mil barris de petróleo por dia, o que é muito pouco. Mas faz todo o sentido, né, do ponto de vista logístico, energético, porque Guri não está ligado ao resto da Venezuela. Então, a Venezuela, os venezuelanos brincam que as cidades venezuelanas são uma árvore de Natal, né? O tempo inteiro blackouts, piscando e tal. Tem problemas muito sérios de abastecimento. Mas Guri não tem como abastecer, porque Guri foi criado realmente para o Brasil. Isso foi um acordo lá atrás do Fernando Henrique Cardoso com o Rafael Caldeira. Rafael Caldeira, o antecessor do Hugo Chávez, na época em que ainda havia alternância de poder na Venezuela. Mas, enfim, Guri está isolado da Venezuela e Roraima está isolado do Brasil. Então faz todo sentido que Guri abasteça o Brasil, a Roraima. Só que é preciso tomar alguns cuidados, né? Porque a Venezuela é um parceiro muito complicado do ponto de vista da governança, da corrupção, da eficiência, da gestão, da confiabilidade, enfim. É preciso cercar-se de alguns cuidados para não repetir alguns erros do passado, quando foram financiadas obras na Venezuela e não foi pago, né? Daniel Rittner, e aí, mesma pergunta, é uma decisão técnica ou política? Acho que o Lorival resumiu muito bem que tem a ver tanto com motivações técnicas quanto políticas. Do lado técnico, o Brasil gasta 5 bilhões de reais por ano
em subsídios para a geração de energia termoelétrica nos sistemas isolados que estão desconectados do sistema interligado nacional. Roraima é o único estado inteiro que está desconectado do sistema. E por que isso? Porque, bom, a geração termoelétrica ali a óleo combustível, além de requerer mais de 100 caminhões por dia levando óleo ou levando um pouquinho de gás, que tem algumas que funcionam a gás, isso é muito caro. Se fosse transferir para o consumidor de Roraima todo o ônus dessa geração, seria impossível do consumidor local pagar. Então, o resto dos consumidores brasileiros subsidia o consumidor de Roraima, isso custa 5 bilhões de reais por ano. Então, se você troca ali por uma geração barata, vinda da Venezuela de Guri, é muito vantajoso para o Brasil e vantajoso também para a Venezuela poder exportar. Bem, quando essa nova linha, cuja ordem de serviço saiu hoje, as obras vão começar a durar até o fim de 2025, estiver pronta, aí a situação um pouco que se inverte. O Brasil inteiro vai poder colocar mais energia em Roraima. Se sobrar energia aqui no Brasil, vai poder, inclusive, exportar energia para a Venezuela, porque a Venezuela não está condenada necessariamente para o resto da vida a ter baixo crescimento, estagnação, corrupção, seja lá o que for, como a gente for chamar. Pode ser que o país cresça novamente e exija mais energia. A questão é um pouco como isso vai se operacionalizar na prática, porque, como o Lorival já ressaltou, a usina de Guri já teve inúmeros problemas de funcionamento, a infraestrutura está deteriorada, a própria linha de transmissão precisa de alguma modernização porque está há 4, 5 anos sem transmitir energia. Então, tudo isso conta e é claro que há por trás disso também uma mãozinha política de gerar mais dólares para a Venezuela e de normalizar um pouco o relacionamento entre os países. A gente falou bastante aqui do Linhão de Tucuruí. Vamos só entender o que é isso. Vamos dar uma olhada no mapa, né? Os detalhes. Olha aí, ó, Linhão do Tucuruí, de Tucuruí, né? Sai lá, ali, ó, 715 quilômetros de extensão, 1.440 torres. E aí seria, em tese, em princípio, a solução ali para a energia ali de Roraima. Eu queria aproveitar que a gente exibiu esse super mapa do Linhão de Tucuruí para entender do que a gente está falando, né? Um pouquinho melhor, para ouvir a Renata. Renata, dá para a gente ter, ou vocês têm essa percepção aí em Brasília, de que uma vez entregue o Linhão, que nós acabamos de exibir aqui, o governo pararia de importar energia da Venezuela? Em tese, sim, mas aí como os meus colegas falaram dos dois aspectos, né, aspecto ideológico e aspecto técnico, e o ideológico a gente não tem controle. Então, não sei se, eventualmente, esse linhão de pé, o governo de plantão vai entender que precisa fazer algum tipo de gesto à Venezuela. Mas a lógica, Daniel estava versando sobre isso, a lógica é que você... primeiro que existe já há muitos anos, ali remete a 2010, já uma definição que parte do MME de que tem de se fazer essa ligação com Roraima. Boa Vista é a única capital que não tem essa ligação com o Sistema Interligado Nacional. E isso dá mais segurança ao fornecimento de energia ao Estado, permite com que você tenha uma forma de escoar a energia que eventualmente seja também gerada lá no Estado e há projetos para aumentar essa produção na região. E o segundo aspecto, que também é importante, você permite que você tenha um uso melhor com custo mais baixo, porque esse fornecimento de energia no Estado, se a gente desconsiderar o que vem da Venezuela, ele é feito por termoelétricas, que são poluentes e são mais caras. Então, tudo isso faz muito sentido, é uma promessa política antiga e do ponto de vista de planejamento energético, isso já deveria ter acontecido há muito tempo, isso perpassa muitos governos. Inclusive, o governo passado já tinha um compromisso de fazer isso andar e agora o governo atual está refazendo o compromisso com o Linhão. Então, faz todo sentido do ponto de vista técnico, do ponto de vista logístico. Agora, te dizer, Caio, se não vai ter algum molho ideológico que vai mudar essa configuração, aí não dá para saber. Em 2025, né? Querendo que você fale alguma coisa daqui a 2 anos, né? Que vai acontecer. Se acontecer, né? Se entregarem. Daniel pediu a palavra. Caio, acho só importante para quem nos acompanha entender o histórico desse linhão. Essa linha de transmissão foi leiloada pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 2011. A previsão na época era de que ela entrasse em operação em 2015. A licença ambiental do IBAMA
com o parecer também da FUNAI, que afeta uma reserva indígena dos Waimiri-Atroari, demorou quase 10 anos para sair. E por que demorou quase 10 anos se, afinal, a linha de transmissão, eu já estive ali por perto, Caio, a linha de transmissão está projetada para seguir paralelamente a BR-174, que é a rodovia que liga Manaus a Boa Vista. Então, em tese, poxa, é só erguer ali uma torre de transmissão, ir erguendo torres de transmissão ao longo do caminho ali, pela rodovia, não tem grandes dramas ambientais, nem mexe tanto com a terra indígena, vamos dizer a verdade. Então, por que demorou tanto? Sabe por que demorou tanto? Porque quando a BR-174 foi construída nos anos 1970, esse é um dos casos menos comentados e mais nebulosos de matança generalizada de um povo indígena na ditadura militar. O povo Waimiri-Atroari, que tinha cerca de 2.000 pessoas no início da construção da BR-174, terminou a construção dessa rodovia com 300, 400 membros. Então, existe um trauma entre essa comunidade com a chegada de obras de infraestrutura que é violentíssimo. E isso precisa ser considerado também. Não basta o impacto direto. A gente está falando de traumas, de pessoas que perderam suas famílias, seus ascendentes numa matança. Há relatos de que os militares chegavam a jogar veneno de aviões em baixa altura, queimando os indígenas praticamente vivos. Então, esse é o trauma e esse é o motivo de uma demora de 10 anos. Porque quando a gente fala, licenciamento ambiental no Brasil demora muito tempo, a FUNAI emperra tudo, tem um outro lado também para ver. Lorival? Acho muito bem apontado. Bom, de qualquer maneira, quer dizer, não dá para ficar ali abastecendo Roraima com termoelétrica, que é um sistema feito para situações de emergência e não para um abastecimento contínuo. No caso do Brasil, que tem todo esse potencial hidrelétrico, e Venezuela também. E do ponto de vista geopolítico, certamente será desculpado pelos nossos parceiros, porque o próprio Joe Biden se aproximou da Venezuela em busca de petróleo naquele momento de maior estresse das sanções contra a Rússia. Então, é natural que o Brasil possa comprar energia da Venezuela. Acho que isso não causará maiores ruídos em termos diplomáticos. Lorival Santana, me despeço de você. Muito obrigado. Bom fim de semana, viu? Vocês também. Os demais ficam, por favor.